Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no texto de Marcos, capítulo 6, de 30 a 44. Marcos, capítulo 6, de 30 a 44. Eu vou ler na versão NVI. Consegue trocar a versão para mim? Isso. Vamos lá. Vamos achar? Projetar. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram-se retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar deserto, e já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães você tem? Verifique. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama, de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E tendo dividido os 2 peixes entre todos eles, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Queridos, essa é a primeira multiplicação de pães e peixes que Jesus realizou. Isso foi tão importante, tão impactante, que os 4 evangelhos relatam essa história. Quando a gente olha os evangelhos, nem todas as histórias estão em todos os evangelhos, mas essa história, essa estava em todos os evangelhos, porque com certeza ela impactou a vida dos seus discípulos e da vida daquela multidão. Foi tão importante, que Jesus aproveitou aquele momento precioso ali para ensinar a grande missão aos seus discípulos. Os discípulos estavam em treinamento, e isso é importante a gente lembrar. Você já participou de um treinamento? Hoje tudo é online, não é verdade? Hoje os treinamentos são online, as aulas são online, as conferências são online, as reuniões são online, o culto muitas vezes continua sendo online, até namoro online. Não sei se funciona, eu prefiro com certeza presencial, não é verdade? Mas hoje até namoro tem online. Gente, no meu tempo era bem melhor quando era tudo presencial, principalmente na questão do namoro, né? Tem gente que prefere o namoro online, mas com certeza hoje o mundo é diferente. Aliás,
meu tempo atrás, tudo era diferente. Aliás, no meu tempo atrás, no meu tempo de criança, até dinossauro passeava na calçada. Era tudo diferente. Na verdade, no meu tempo não tinha nem celular. No meu tempo tinha telefone molecular. Vai, moleque, leva a mensagem para a mãe. Vai, moleque, leva a mensagem para o fulano. Telefone molecular. Bom, gente, eu tentei fazer piada, não sei se deixar. No meu tempo a gente passava um fax. No meu tempo a gente passava até um telegrama. Você lembra disso? Quem lembra disso? Quem lembra é velho, viu? Porque isso faz tempo. Isso faz muito tempo. Queridos, nós entendemos que Jesus precisava treinar os seus discípulos porque havia pouco tempo. O ministério de Jesus seria curto e ele estava aproveitando ali para ensinar algumas lições preciosas aos seus discípulos. E a primeira lição que eu queria salientar nessa noite, que Jesus deixou aos seus discípulos, é que para ter uma vida frutífera, precisamos ser organizados. Eu não sei se você enxergou isso no texto, mas Jesus ensina aos seus discípulos a ser organizados. Olha o verso 30, vamos ler o verso 30. Projeta para mim aí, filho, o verso 30 novamente. Olha, foi isso. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes contaram tudo o que tinha feito e ensinado. Olha que Jesus usava uma metodologia de trabalho. Os apóstolos haviam voltado de uma missão e o texto diz que eles prestaram um relatório detalhado para o Senhor Jesus. E eu fico imaginando aquele relatório, o Senhor Jesus, ensinamos uma multidão na vila tal, tivemos numa outra vila, curamos ali alguns leprosos, tivemos em outro lugar e curamos alguns cegos. Senhor, nós fizemos isso, nós paramos para almoçar e o Senhor proveu o alimento. Senhor, aconteceu quantas pessoas se renderam aos pés de Jesus. Senhor, fomos hostilizados em tal lugar. O texto diz que eles relataram, eles contaram tudo o que tinha feito, tudo o que eles tinham. Provavelmente essa organização era um método que Jesus também estava ensinando aos seus discípulos. E nós, como igreja, precisamos aprender com Jesus a trabalhar de forma organizada. A gente tem visto muitas igrejas aí atribuindo a desorganização ao mover do Espírito Santo. Diz: quem vai justo? O Espírito Santo vai trazer a palavra. E aí não param para estudar a Bíblia, não param para meditar na palavra de Deus, não param para anotar as coisas que Deus fala através da Bíblia Sagrada. Esperam que o Espírito Santo faça tudo. Jesus tinha uma metodologia de trabalho. Jesus exigia dos seus discípulos um relatório detalhado. Queridos, a organização pessoal é essencial para o melhor aproveitamento do tempo, para a criação de melhores condições de trabalho e para o desenvolvimento pessoal de qualquer pessoa. Jesus sabia disso. Ser organizado significa ter uma metodologia que possa quantificar e qualificar os objetivos, registrar os resultados alcançados para avaliá-los e corrigir os erros que ocorreram. Essa semana, ontem, tivemos a nossa reunião, nossa primeira reunião de planejamento bienal. Vamos agora
a planejar para 2 anos. E a primeira coisa que eu chamei a liderança dessa igreja era para rever o que foi feito no passado. O que fizemos no ano passado? Quais são os resultados que trouxeram? As estratégias utilizadas, qual foram mais eficazes, qual foram menos eficazes? Precisamos quantificar e qualificar aquilo que foi feito e fazer novas perspectivas, novas estratégias para o plano seguinte. Precisamos aprender com Jesus a ser organizados em nossa igreja. Precisamos ser organizados na nossa vida pessoal. E ser organizado não significa ser chato. Às vezes nós achamos que a pessoa organizada chega a ser chata, mas na verdade, chato é cobrança, quando ele cobra alguém que não é organizado. Eu confesso para os irmãos que eu procuro e me esforço para ser organizado, mas nem sempre consigo ser na medida de algumas pessoas que eu admiro. Eu tenho alguns amigos aqui, eu sei que eu posso falar do Áudio. O Áudio é uma pessoa que eu tenho aprendido com a organização dele, tem me ajudado muito na organização da igreja, mas eu tenho um amigo de trabalho que ele é tão organizado, que ele guarda as camisas dele, começa por degradê de cores. Ele começa as camisas pretas, daí ele vai clareando, a cinza escuro, ele vai fazendo aquele degradê. Tem gente vindo, tem outras pessoas aqui, viu? E aí as cuecas, tudo dobradinha, tudo separado por cor, por estilo, o sapatinho, tudo. Você entra no armário dele, aqui as etiquetas disso, etiqueta daquilo. Xadrez não mistura com lista não mistura com liso. Tudo organizado nos livros. Esse amigo, a mulher dele dá risada, porque ela faz questão de mostrar quando ele chega uma visita, como que o marido dela é. E a gente dá muita risada, porque realmente ele é extremamente organizado. E aqui nós temos outros, um deles eu sei que ele é uma virtude do nosso colega Áudio, sei que com certeza talvez tenha outras aqui que se identificam com isso. Mas Jesus sabia que a organização faz parte do crescimento pessoal. E Jesus sabia que a igreja dele, para crescer, precisava ser uma igreja organizada. Por isso ensinou aos seus discípulos a prestarem relatórios, a compartilharem as vitórias e as derrotas, a formularem um relatório ao seu mestre. Queridos, eu queria agora registrar aqui que nesse texto, expor o texto bíblico, que no verso 3, quando os discípulos retornam, após a missão que Jesus havia encarregado a eles, o mestre os convida a se retirarem e entrarem no barco. Vamos ler mais uma vez agora o verso 30 e 31. Projeta para mim, filho aí. Os apóstolos se reuniram a Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. O mestre convida aos discípulos a se retirarem. O mestre convida os seus discípulos a terem um momento de descanso. O mestre convida aos seus discípulos a se afastarem, pois eles estavam com certeza cansados e esgotados da missão que eles tinham. Os discípulos prontamente ficaram felizes. Imagina, vamos dar uma pausa, vamos descansar, vamos entrar no barco. Eu fico imaginando eles entrando no barco. Opa, hoje é folga. E aí entraram no barco e provavelmente já sem pressa começaram: vamos aproveitar para dar uma pescada, vamos jogar uma linha aqui. Imagino
Pedro desafiando, Pedro era, né? Você está chegando ali, gente, vamos fazer aqui uma competição, já que é nossa folga, vamos jogar ali, vamos ver quem pega o peixe maior, quem pega mais peixe. E eu fico imaginando, talvez, João olhando para Jesus e falou: o Senhor não vale, é covardia. Né? Imagina, Jesus competindo, provavelmente João, naquela hora de lazer, falou: o Senhor não vale, é covardia. E Jesus rindo, e olhando, aquele momento de prazer, de trocar, conversa fora. Mas o texto mostra claramente que realmente quando eles entraram no barco, eles estavam curtindo aquela folga. Porque o texto diz que quando o povo soube para onde eles iam se retirar, o povo de todas as cidades saíram correndo, deram a volta pelo aquele mar, pelo aquele lago, e esperavam os discípulos e Jesus, quando eles desembarcaram para o lugar que eles achavam que era deserto e tranquilo. Eu fico imaginando a cara dos discípulos: gente, Deus livre, ferrou, não vai dar o descanso. Olha só, imagina a decepção dos discípulos. Mas a Bíblia nos relata que Jesus se compadeceu. Jesus se compadeceu daquela multidão. Jesus olhou aquela multidão e se compadeceu ao ponto de cancelar a sua folga. Jesus podia ter dito: ó, gente, me desculpa, eu sei que vocês correram atrás de mim, eu sei que vocês querem me ouvir, eu sei que vocês gostam de mim, mas eu prometi para essa rapaziada aqui uma folga. Hoje não vai dar. Voltem para sua casa. A Bíblia diz que não foi assim. Jesus se compadeceu, cancelou a folga dos discípulos e começou a ensinar aquele povo. Gente, compadecer-se não é um sentimento, mas compadecer é ação. Muitas vezes a gente se compadece no sentimento, mas a gente não faz nada. A verdadeira compaixão é aquela que resulta em ação. Hoje eu estava saindo, quando eu estava voltando aqui da igreja, da escola bíblica para casa, começou a chover, e um rapaz com uma moto, um menino numa moto, deu para ver que ele era muito novo. Ele não era entregador, mas ele provavelmente estava indo para sua casa. Ele derrapou na nossa frente e caiu. Tinha 2 carros na minha frente e eu vi de trás e nós todos paramos. Um abriu a janela do vidro e começou a conversar, perguntar pelo rapaz, mas não saiu do carro. O outro que estava atrás, de pronto, saiu do carro debaixo daquela tempestade e foi acudir aquele. Gente, compaixão é ação. Graças a Deus aquele menino foi só um susto, ele logo levantou e saiu e disse: não, gente, está tudo bem. Mas aquele homem que parou correndo, ele já catou a moto, já pegou os pertences que haviam se espalhado, ajudou aquele menino, enquanto os outros 2 carros, né, 3 carros, apenas paramos, e quando a gente ameaçou fazer alguma coisa, aquele homem do segundo carro foi rápido. E se não quis saber se ele ia se molhar, a chuva era muito forte. Queridos, compaixão é ação. Compaixão não é parar e abrir, sair, ficar no seu comodismo dentro do carro e perguntar: está tudo bem aí? Compaixão é se molhar na chuva, é cancelar às vezes a folga, o seu dia de folga, para acudir o seu próximo. E a segunda lição que a gente aprende nesse texto é que Jesus jamais despreza um necessitado. Jesus jamais despreza alguém
Ele foi capaz de entregar a sua vida por nós. Imagina hoje você no seu problema. Imagina hoje você enfrentando a luta que você está. E você às vezes se esquece que Jesus jamais vai te desamparar. Jesus, ele se molha. Jesus, ele sai do conforto do seu lazer, do seu dia de folga. E ele se entrega. Jesus poderia simplesmente dizer: hoje é meu dia de folga. Mas não. E o texto diz, queridos, que Jesus olha para aquela multidão e os compara como ovelhas sem pastor. O texto diz que Jesus olhou para aquela multidão e se compadeceu, pois eles eram como ovelhas sem pastor. Jesus olhou para aquela multidão e viu pessoas indefesas, viu pessoas sem direção, pessoas com fome, sedentas. E a ovelha é assim, a ovelha é um animal indefeso, é um dos animais mais frágeis da natureza. Não poderia ter figura melhor. A ovelha, ela precisa ser protegida. E quando olhamos para o mundo espiritual, somos como ovelhas perdidas, ovelhas que estão em perigo. Assim Jesus nos enxerga, e realmente no mundo espiritual você e eu somos como ovelhas indefesas diante das potestades do mal, diante das ciladas de Satanás, das armadilhas do mundo espiritual. Por isso Jesus, ele não fica dentro do carro, ele sai na rua por nós. Por isso Jesus se entregou, porque ele olhou para cada um de nós e viu a nossa fragilidade diante das ciladas. Por isso, querido, é bom lembrar que a Bíblia fala, Jesus diz que ele envia os seus anjos para estar ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Algumas religiões, a Igreja Católica, espíritas, creem num anjo da guarda. Mas a Bíblia em nenhum momento fala que nós temos um anjo da guarda. É uma interpretação errada desse texto. A Bíblia fala que Deus dá ordem aos seus anjos para nos proteger. Ela está no plural. São anjos que nos protegem. E a Bíblia não diz que é apenas um anjo. Sabe por que a Bíblia de Jesus não diz que é um anjo específico? Porque ele sabe que se a gente souber que tem um anjo da guarda, nós vamos prestar culto, nós vamos adorar esse anjo em nós. E Deus não quer dividir na sua glória. Por isso, queridos, desculpa se você pensa que você tem um anjo da guarda, você não tem um anjo da guarda. Você tem muitos anjos de Deus sobre nós. Porque somos como ovelhas indefesas. A segunda figura da ovelha é que ela precisa de direção. Ela precisa, a ovelha é míope, toda ovelha enxerga muito pouco. E ela não sabe distinguir os perigos que estão ao redor. E por isso, muitas vezes, o pastor vai lá e quebra a perninha daquela ovelha que está tentando se desviar do caminho. Você sabia disso? E quando a ovelha não quer seguir o rebanho, quando ela é rebelde, ela quer ir por outro caminho, o pastor muitas vezes quebra a perninha daquela ovelha, coloca em seus ombros e carrega aquela ovelha nos seus ombros. É assim que Jesus faz conosco, que também somos ovelhas perdidas. Muitas vezes nos rebelamos contra o caminho que Deus traçou para você ser feliz. Quantas vezes nós nos rebelamos por vaidade, muitas vezes por arrogância, pelo
nosso ego, queremos escolher o caminho errado, o caminho contrário. E o bom pastor Jesus às vezes precisa quebrar a nossa perninha. Às vezes a gente sente a dor, porque Jesus quer carregar você no seu caminho, para que você não se perca, para que você não seja devorado pelos feros. A figura da ovelha é muito apropriada porque ela precisa ser alimentada. O pastor leva as ovelhas aos pastos verdejantes. O pastor leva as ovelhas às águas tranquilas. Não é isso que o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Detalhe, faz em verdes pastos, guia-me imensamente pelas águas tranquilas, que refrigera a alma. E a ovelha precisa de alimento. Jesus se compadeceu daquela multidão. E o texto diz que Jesus parou para ensiná-las, para dar-las o alimento espiritual. E depois de alimentá-las espiritual, ou dar-las o alimento espiritual, a Bíblia fala que Jesus vai lá e deu o alimento material. Jesus faz tudo pelas suas ovelhas, porque Jesus é o bom pastor. Jesus se preocupou com aquela multidão. Jesus se preocupou com você. Ele quer te dar um alimento espiritual, mas Ele também quer te alimentar fisicamente. Por isso Jesus, lembrando, nos ensina a orar como? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tem muita gente que acha que Jesus só se preocupa com o alimento espiritual, mas Ele se preocupa também com o seu alimento material. E a quarta figura da ovelha, a ovelha precisa de um lar. A ovelha precisa de um aprisco, um lugar seguro. E Jesus nos promete um lar eterno. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar um lugar. Jesus também nos promete um lar seguro, um lar eterno. Por isso Jesus, na sua compaixão primeiro por aquelas ovelhas, por aquela multidão, Jesus providenciou o alimento. A terceira lição, irmãos, que eu gostaria de deixar é que Jesus ensina aos seus discípulos a depender dele. Precisamos aprender a depender de Deus. Precisamos aprender a depender de Jesus. Precisamos enxergar a nossa insuficiência diante das necessidades que nos cercam. Jesus coloca sobre os discípulos a responsabilidade de alimentar aquele povo. Vamos voltar para o texto. Jesus olha para os seus discípulos e fala: vocês querem dispensar aquela multidão para que eles se alimentem? Vocês estão querendo descansar? Vocês também estão com fome? Provavelmente foi algo assim. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: não, vão lá e alimentem-se. Os discípulos provavelmente se assustaram: Senhor, olha a multidão, e o texto diz que eram só de homens 5.000. Imagina mulheres e filhos. E os discípulos então provavelmente ficaram desesperados, porque como é que eu vou alimentar essa multidão aqui de mais de 10.000 pessoas, provavelmente? E eles já fizeram como eles eram organizados, porque Jesus, eles já fizeram os cálculos e pegaram o número de 10.000 pessoas, 5.000 homens e mulheres, cada um vai comer tantos pães, tantos peixes. Se a gente for comprar, o texto diz que vai dar 800 denários. E chegaram para Jesus: Jesus, 800 denários é muito dinheiro. 800 denários equivalia a um salário de um trabalhador de 8 meses. Imagina o salário de um trabalhador de 8 meses. Para alimentar, para fazer aquela festinha, para dar aquele alimento ali.
acreditou. E aí os discípulos provavelmente entraram em pânico. E Jesus, com a sua paciência infinita, chega para eles e diz: não, vocês vão, o que vocês têm? O que vocês têm em suas mãos? Ah, eu tenho 5 pães, Senhor, e 2 peixinhos. E Jesus ensinou que eles tinham que ser organizados, não ensinou? O que Jesus faz, diz o texto? Ele divide em grupos de 50 e grupos de 100. Olha como Jesus era metódico, ele tinha organização. E aí ele manda os seus discípulos a dependerem dele. Vai lá, pega e começam a repartir. Jesus deu graças, abençoou e mandou eles agora repartir em cestos com cada grupo de 50 e 100. E os discípulos ali aprenderam a depender de Deus. E o texto diz, queridos, todos se fartaram. E o texto diz que sobraram 12 cestos. Gente, por que sobrou 12 cestos? Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Já sobrou um cesto para cada um. Olha aqui, como Jesus era bom de matemática, né? Bom de números também. Ele fazia a coisa perfeita e organizada. Senhor, a terceira lição, como eu falei para os irmãos, Jesus começa a mostrar a insuficiência dos seus discípulos e a dependência de Deus. Jesus começa a demonstrar qualquer insuficiência humana. E Jesus nos ensina que é por meio dos fracos que Deus revela o seu poder. Quando nos reconhecemos insuficientes, quando nos reconhecemos incapazes de resolver, de equacionar um problema tão grande como esse que os discípulos tinham. Os discípulos provavelmente desmontaram: Senhor, nós não conseguimos alimentar essa multidão. Nós não temos condições de alimentar essa multidão. Provavelmente, quando os discípulos disseram: Senhor, nós não temos condições, nós não temos logística, nós não temos dinheiro, foi quando o Senhor moveu a pedra para que o negócio acontecesse. Queridos, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, quando nós reconhecemos diante dos desafios que Deus tem nos dado para servi-lo, quando olhamos o ministério que Deus tem colocado nas nossas mãos, quando Deus te desafia a realizar uma grande obra, quando você olha para algo que parece impossível, mas apenas quando você admite a sua incapacidade, que o milagre acontece na sua vida e na minha vida. Quando somos fracos, quando reconhecemos a nossa fragilidade diante de Deus, é quando o poder de Deus age nas nossas vidas, se manifesta nas nossas vidas. Vamos ler 1 Coríntios 1, 25 a 27, eu já estou terminando. 1 Coríntios diz: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus nos escolhe na nossa fraqueza. Quando dizemos para Ele: Deus, eu não sou capaz com a minha organização, eu não sou capaz da minha logística, eu não sou capaz da minha sabedoria. Quando admitimos, o milagre do Senhor acontece nas nossas vidas.
E a quarta e última lição: Jesus nos ensina a entrega sacrificial. Assim como derramamos as nossas vidas em prol da nossa família, assim como derramamos a nossa vida em prol dos nossos filhos, assim como derramamos e nos sacrificamos em prol dos nossos pais, da nossa esposa, do nosso marido, Jesus espera de nós essa entrega sacrificial. Jesus se entregou, Jesus cancelou a folga, Jesus que estava cansado, Jesus precisava também de descanso, pois haviam trabalhado. Jesus disse: não, eu vou me sacrificar por eles. Jesus espera esse mesmo sacrifício que a gente faz pela nossa família. Jesus espera que você também se sacrifique por Ele. Jesus espera que você cancele muitas vezes a sua folga em prol dEle. Jesus espera que você se dê, assim como você dá para os seus filhos, se dá para os seus filhos, você também se entregue por Ele. Porque Ele se entregou por nós. E para que isso aconteça, queridos, precisamos ser motivados por Sua graça. Precisamos olhar para o sacrifício de Jesus todos os dias. Precisamos lembrar do que Ele fez por nós todos os dias. E somente assim nós vamos dizer não e vamos vir para a igreja quando o nosso corpo pede para ficar em casa. Somente assim nós vamos dizer não e vamos sair na chuva para abençoar um irmão que precisa de você. Somente quando olhamos para a sua graça, quando olhamos para o seu sacrifício, somos motivados a dizer não para a nossa incapacidade e dizer a minha capacidade vem do meu Deus. E mesmo me sentindo fraco, mesmo me sentindo incapaz, eu saio na chuva para realizar a obra de Deus. Queridos, nesse momento, eu quero encerrar essa mensagem, mas convidar os irmãos a participar da ceia do Senhor. Por favor, me chame as professoras, as crianças, porque vamos agora participar da mesa do Senhor. Não sei se você vai guardar essa palavra no seu coração, mas eu gostaria que você lembrasse da figura da ovelha. Você é a ovelha de Cristo. E o Senhor se preocupa com você. O Senhor se preocupa com a sua segurança. O Senhor se preocupa com a sua alimentação. O Senhor se preocupa que você caminhe entre os caminhos das águas tranquilas, o caminho da segurança. Eu não sei se você vai lembrar da piada sem graça que eu tentei contar, mas eu espero que você lembre do sacrifício que Ele fez por você. Que isso seja a força que move você a sair do seu comodismo, a deixar o seu lazer, para servir, para se entregar por amor à obra de Deus. Eu queria pedir a Lídia que viesse contemplar. Vamos ficar de pé, vamos ter a bênção apostólica. Senhor, que a graça de Deus, nosso Pai, e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus, seja sobre este povo, Senhor, que está aqui nessa igreja local, eles que vieram à tua casa para te adorar, seja com este povo, Senhor, e seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém.